Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma das figuras mais complexas e importantes da Reforma Protestante, João Calvino. Para alguns, um gênio da teologia. Para outros, um verdadeiro tirano. Vamos tentar entender por que o legado dele é ao mesmo tempo tão respeitado e tão controverso. Essa frase, ela ecoa há séculos, quase como uma sentença definitiva. Para muita gente, é isso que define João Calvino. Mas será que a história se resume a essa acusação tão forte? Para a gente entender como o nome de Calvino acabou ligado a um ato tão terrível, a gente precisa olhar bem de perto para o capítulo talvez mais sombrio da vida dele. Mas antes, é fundamental entender o caminho que ele percorreu. A jornada de Calvino, que começa no estudo das leis e o leva até a Reforma, diz muito sobre quem ele era. Vamos voltar um pouco para as origens dele. A vida de Calvino teve uma reviravolta e tanto. O destino dele parecia traçado, a igreja. Mas o pai dele mudou de ideia e o mandou estudar direito, o que, aliás, deu a ele ótimas ferramentas de lógica. Só que o estudo pessoal da Bíblia falou mais alto. Em 1534, ele rompe de vez com a Igreja Católica, tendo que fugir da França no meio de uma perseguição violenta. No exílio, a ideia dele era ficar anônimo, sabe? Sumir do mapa. Mas foi justamente ali que ele escreveu a obra que o deixou famoso, As Institutas da Religião Cristã. E aquilo era mais que um livro de teologia. Era um apelo, uma defesa apaixonada ao rei da França em nome dos protestantes que estavam sendo mortos por causa da fé. Bom, o plano de ficar anônimo foi por água abaixo. A fama chegou com tudo e a vida dele estava prestes a dar outra guinada. Tudo por causa de uma viagem que, por uma ironia do destino, teve que ser desviada para a cidade de Genebra. E essa frase aqui mostra bem como as pessoas pensavam naquela época. O fato de Calvino ter parado em Genebra por causa de uma guerra não foi visto como um acaso. Para eles, era a providência agindo, uma intervenção divina que ia mudar a história da cidade para sempre. Mas essa relação com Genebra foi uma verdadeira montanha-russa. No início, a rigidez dele foi demais para a cidade e, olha, ele foi expulso. Só que sem ele, o caos se instalou. E aí, numa virada impressionante, os mesmos líderes que o expulsaram praticamente imploraram para ele voltar e colocar ordem na casa. Ok, agora que a gente já entendeu a trajetória dele e como ele se estabeleceu em Genebra, chegou a hora de voltar àquela controvérsia principal. Vamos ver o que a nossa fonte diz sobre esse evento tão infame. A história que todo mundo conta é simples, né? Calvino queimou sorvete. Ponto. Mas o que será que os registros da época realmente mostram? Vamos mergulhar nesses detalhes. O ponto central que a nossa fonte levanta é o seguinte: a gente precisa entender a mentalidade do século XVI. Tolerância religiosa como a gente conhece hoje era um conceito que simplesmente não existia. A fonte argumenta que heresia não era só uma questão de fé, era um crime contra o Estado. E essa era a visão de todo mundo, tanto católicos quanto protestantes. E para a gente ter uma ideia do peso disso, olha só essa citação. Até Philip Melanchthon, que era conhecido por ser um cara gentil e amigável, apoiou a execução sem hesitar. Isso mostra o quanto a ideia de punir blasfêmia com a morte estava enraizada na época. E não era só ele, não. Outros nomes gigantes da Reforma, como Martin Bucer e Guilherme Farel, foram até mais duros. Existia um consenso que hoje choca a gente de que a heresia de Servete tinha que ser punida com a morte. E é aqui que a nossa fonte traz um detalhe crucial. Apesar de Calvino concordar que Servet era culpado, ele teria sido contra a execução na fogueira. Ele e outros pastores pediram por um método menos cruel, mas o conselho da cidade, aquele mesmo que já tinha exilado Calvino uma vez, simplesmente ignorou o pedido. Ou seja, a conclusão dessa análise é que a culpa não foi de uma pessoa só, ou de uma teologia específica, mas de um princípio sombrio daquela época. A ideia de que o governo tinha o dever de punir a heresia. Agora, vamos deixar o caso Servete um pouco de lado para olhar a influência mais ampla de Calvino e também o seu lado pessoal, de acordo com a fonte que estamos analisando. Depois da morte de Lutero, a influência de Calvino explodiu. Pensa nesse número, 2050. Esse foi o número de igrejas que se organizaram para receber pastores que foram treinados por ele. As ideias dele se espalharam por toda a Europa. Agora, vamos contrastar essa influência gigantesca com este outro número, 300 coroas. Foi só isso que ele deixou de herança quando morreu. Isso incluindo a biblioteca dele, que era valiosíssima. É um retrato bem forte da vida simples que ele levava.
A fonte conta algumas histórias que pintam o retrato de um homem que não se importava nem um pouco com riqueza. Ele vivia com um salário modesto e se recusava a aceitar mais. E tem mais. Ele nunca usou sua influência para arrumar um cargo para o irmão, que trabalhou a vida inteira como encadernador em Genebra. E então chegamos ao argumento mais surpreendente da fonte, um que vira a imagem de tirano de cabeça para baixo. A afirmação é de que João Calvino foi uma das figuras a quem o mundo mais deve pela liberdade que se tem hoje. E no fim, a pergunta continua no ar. Teólogo, tirano ou um inesperado pai da liberdade? A vida de João Calvino nos força a encarar as contradições da história e dos seus personagens. Não tem resposta fácil, só um legado complexo, que, como a gente pode ver, continua sendo debatido até hoje.